Sejam bem-vindos. Eu sou Dorival Lima, comunicador diferente. No ar, Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Na Rádio Terra Brasil FM, aqui no meu canal do YouTube. Quarta-feira, 29 de julho de 2026. Quero mandar um abraço para todos meus familiares e meus amigos do WhatsApp, do Facebook. Mandar um abraço para o meu amigo Cláudio Reis, que está lá na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Ele informou que está chovendo muito lá no Rio Grande do Sul. É um alagamento, mas infelizmente, né, é coisa da natureza, meu amigo Cláudio Reis. Acredito que Deus vai estar ao lado de vocês. Mandar um abraço também para o meu amigo e primo, certo, que é candidato a senador da República, Rogério Miranda. Ele que foi ontem em entrevista com um líder político do estado de Roraima, que enfrentou o meu primo Rogério Miranda, é preparado, politicamente falando, é homem inteligente e que está há mais de 50 anos morando em Boa Vista e tem trabalhado bastante por aquela região. E ele foi candidato pelo Partido Democrático, Democracia Cristã, para ser pré-candidato a senador da República. Isso aí eu confio, ele merece. Eu tenho certeza, pelo serviço prestado, a competência que ele tem no meio político, lá do estado de Roraima, do lado empresarial, do lado eclesiástico, das religiosidades, ele tem uma grande aceitação. Com certeza será um excelente candidato para o estado de Roraima. Meu amigo e primo Rogério Miranda. Espero que você seja reconhecido, porque a população de Roraima e de Boa Vista vai reconhecer o seu trabalho. Manda um abraço também para minhas primas, também lá no estado de Roraima, Boa Vista, certo? Que veio de viagem, certo? Fez uma viagem, retornou. E mandar também um abraço para os amigos da caserna, como Matos, Eliezer, Josué Gomes e outros. A relação é grande, mas devagar eu vou citando o nome deles, estão ligados no Dorival Lima e você, aqui da Rádio Terra Brasil FM, porque o nosso compromisso é com a direita brasileira, porque o Brasil tem que mudar, voltar a ser ordem e progresso, e caminhar junto com os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, e os Estados Unidos sempre ajudou o Brasil e vai continuar ajudando. Amigos e amigas, o desgoverno do capeta Lula 3, com alto índice de corrupção e violência, costumam enfrentar um ciclo vicioso onde a fragilidade das instituições comprometem diretamente a segurança pública do governo brasileiro. É o capeta Lula que está perdido no tempo, certo? E como governante. Ele provou e comprovou que ele é incompetente, é um corrupto. Quando ele anda por aí, o pessoal grita, Lula ladrão. Teu lugar é na prisão. O pessoal aumenta, mas não inventa. Vamos em frente. Isso tudo que eu estou falando aqui é sobre o governo, desgoverno do capeta Lula da Silva 3. Erosão da confiança pública. A população perde a fé no sistema judiciário e nas forças de segurança, o que pode levar ao aumento da impunidade no desgoverno do capeta Lula 3, que é a maior decepção para os brasileiros e brasileiras. O dinheiro público que deveria ser investido em infraestrutura, educação, saúde e segurança pública acaba sendo desviado, enfraquecendo os serviços básicos do governo brasileiro. É o desgoverno
capeta Lula, que está na reta final e está deixando a população brasileira agoniada. Mas a eleição do corrente ano, tudo vai mudar para melhor. Depende de vocês, eleitores e eleitoras. A corrupção e criminalidade, grupos criminosos em estruturas estatais, dificultando o combate efetivo à criminalidade brasileira. Tudo isso é no desgoverno 3 do capetinha Lula da Silva. A instabilidade brasileira do desgoverno Lula 3 do capetinha afasta investimentos estrangeiros e prejudica o desenvolvimento local, gerando mais desigualdade social e desemprego para a população brasileira. Esse é o desgoverno do capetinha Lula da Silva, o maior corrupto da história do Brasil. A China estabeleceu uma sobretaxa de 55% para a carne bovina brasileira, apenas se o volume de exportações ultrapassar a cota anual estipulada, cerca de 1,1 milhão de toneladas. É aquela história. O desgoverno do capeta Lula e a petezada fica reclamando porque Donald Trump está taxando o Brasil. E a China também está taxando. Foi 55% da carne bovina. Ou seja, meus amigos, o Lula está ficando isolado das potências do nosso mundo, que é a China, em primeiro lugar, os Estados Unidos. O caso do Milei já é uma página virada, porque o Milei, como presidente aqui do vizinho país, Argentina, ele está governando a Argentina porque ele recebeu um governo da Cristina Kirchner, que é amiga do capetinha Lula da Silva, que está preso em prisão domiciliar, recebeu a China, aliás, a Argentina, no fundo do poço, em todo sentido. Aí Milei está reorganizando a casa e está deixando a Argentina num patamar de competitividade internacional. Está ao lado do maior presidente do mundo, Donald Trump. Está trabalhando em parceria. Agora, o Milei, capetinha Lula e esquerda maldita brasileira, que também são os capetinhas da esquerda, o Milei, ele não colocou um centavo do dinheiro argentino no bolso. Ele lá não está perseguindo os argentinos, não está pretendendo, lá não tem casamento homem com homem, mulher com mulher. Lá tem a liberdade de expressão e o Supremo Tribunal de Justiça argentino não está perseguindo ninguém. Lá você fica livremente, é só você atravessar aqui do Brasil para a Argentina, você vai sentir a diferença. Aqui é uma ditadura disfarçada dos capetinhas que estão em Brasília e do capetão maior, o maior capeta, que é o Lula 3. Esse é o capeta amaldiçoado que está acabando com o Brasil. Mas se você pular aqui, outro lado, na Argentina, você vai sentir uma diferença. Um país limpo, livre, sem corrupção, certo? E o Milei veio, foi convidado pela família Bolsonaro e ninguém poderia impedir de um presidente foi convidado entrar aqui, porque a folha corrida do Milei é limpa e cristalina. Agora, o do capetinha Lula da Silva é mais sujo do que por lei de papo. E os próprios brasileiros gritam: Lula ladrão, teu lugar na prisão. É só você verificar nas redes sociais a manifestação de brasileiros gritando: Lula ladrão, teu lugar na prisão.
Então, meus amigos, não adianta. Se ele não quiser ser chamado de ladrão, ele não era para ele ter feito Operação Lava Jato, Mensalão, Petrolão. Ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fez há 4 anos, depois foi mais 4 anos, depois fez da Dilma e agora mais 3, porque o Lula, ele gosta de dinheiro do Tesouro Municipal, quando tem um prefeito petista, do governo estadual, quando tem um governo petista, e do Tesouro Federal, que tem ele na presidência do país. O capeta maior. Em Brasília, está cheio de capetinhas. A população brasileira não aguenta mais de tanto capeta comandando o Brasil. Por isso que a eleição de outubro do corrente ano tem que ser definitivo. Tirar o Brasil das garras dos capetinhas e do capitão maior, que é o Lula 3. Aí o Brasil vai voltar à normalidade, um país de ordem e progresso. Segundo informações, se a eleição fosse hoje, Flávio Bolsonaro seria eleito no primeiro turno. E a direita e o PL faria maioria nos governos estaduais, como deputados estaduais, senadores da República, e deputados federais e o presidente da República. É a mudança que a população brasileira está querendo. É tirar os capetinhas e o capitão maior Lula da Silva, que é o Lula 3, do Brasil. Ele tem que prestar conta do que ele fez, que Donald Trump vai cobrar do Lula, vai cobrar dobrado. E aí é problema dele. Como também, lá na Flórida, o Alexandre de Moraes, o cabeça de ovo, está sendo processado pela justiça da Flórida. O que vai acontecer, eu não sei adivinhar. Eu estou apenas divulgando o que está nas redes sociais, porque a imprensa marronzeira brasileira, ela só mostra as narrativas que é de interesse do Lula e dos capetinhas, certo? Que estão à frente do destino do Brasil, como Prefeitura de Fortaleza, o governo do Estado também tem um capetinha, é o Mano de Freitas, as prefeituras de Maranguape, de Calcaia, de Maracanã, outros capetinhas que estão acabando com as prefeituras e com as câmaras municipais. E o Estado do Ceará, a corrupção aumentando, a fome aumentando, a prostituição aumentando, e as facções aumentando, certo? E o governador calado fica, ele não tem como se explicar. Aí tem o famoso fura-fila, que é Chagas Vieira, que cortou a fila, certo, do SUS para colocar uma irmã dele, que passou na frente de várias pessoas, certo, para fazer uma cirurgia. Isso aí é um ato criminoso. Ele tem que responder esse ato criminoso. Agora, se ele fez isso, é porque ele tem o apoio do Camilo Santana, como também do outro capetinha. É o Mano de Freitas e do capetinha Camilo Santana. O capetinha Chagas Freitas fez um ato criminoso. Ele tem que responder por esse ato criminoso. É o furador de filho. Quem está denunciando é um deputado estadual, certo, lá na Assembleia. Vamos aguardar, né? Porque doutor Heitor Ferrer é um médico conceituado, um médico conceituado, um deputado estadual muito acreditado. Ele fez essa denúncia lá na Assembleia Legislativa para todos os deputados. Tem que cobrar e criar uma CPI para fiscalizar as ações do furador de fila do SUS, Chagas Vieira, que colocou a irmã dele passando na frente de outras pessoas. É um crime, mas tudo que a petezada faz é só crime. Olha, os governos petistas, a nível municipal, estadual, federal, é só atos criminosos. Por isso que são todos capeta. E lá em Brasília, o que tem de capeta
e o capeta maior, que é Lula da Silva, 3. Mas as instituições brasileiras estão entregues aos capetinha, indicados pelo capeta maior, que é Lula da Silva. Esse amaldiçoado, esse desgraçado, este condenado, que está acabando com o Brasil. Mas outubro do corrente ano, vamos ter eleição geral. Nós temos que tirar o Brasil das garras dos capetinhas. E o Brasil tem que voltar, certo? A andar lado a lado com o maior país e ao lado de Donald Trump, que os Estados Unidos sempre ajudou o Brasil, e os Estados Unidos vai aplicar uma lei internacional para considerar as facções Comando Vermelho, PCC e outras como terroristas, porque aqueles que fazem atos de terrorismo e de fazer terror e medo à população tem que ser considerado e preso como terrorista. Donald Trump já prendeu quem? O Maduro, que é amigo pessoal, de muito tempo foi recebido aqui pelo capeta Lula 3. E o Fórum de São Paulo, que foi realizado em São Paulo e Brasília, sob o comando do capeta maior, Lula da Silva, capeta 3. O que foi acordado tem as consequências. É o Brasil sendo vendido para a Rússia, para a China, a Índia, e vendendo as nossas riquezas naturais. Por isso que Donald Trump vai fazer uma varredura na América Latina. E Lula vai ter que se explicar, certo? O dinheiro que ele recebeu da China, da Rússia e da Venezuela. Tem um general que está preso lá nos Estados Unidos, que ele abriu a boca, como também Maduro. A situação do capetinha maior, Lula da Silva, ele está ficando isolado e ele vai prestar esclarecimento a Donald Trump. E Donald Trump vai cobrar do Lula. Está terminando o governo dele e Donald Trump vem com força total, vai cobrar. As irregularidades que aconteceram no governo do Lula, no primeiro, no segundo, da Dilma Rousseff, da Operação Lava Jato, do Mensalão, do Petrolão, as fraudes do INSS, que o filho dele recebeu 300 milhões do careca do INSS, o irmão dele, o amaldiçoado, que é outro capeta, que é vice-presidente do sindicato lá em São Paulo, está afundando e tirando o dinheiro dos aposentados em todo o território brasileiro. É a capetada, os capetas do PT e o capeta maior Lula, e lá em Brasília, as instituições, é os capetas mandando. Por isso que o Brasil está sendo destruído pelos satanás e os capetas, porque os capetas e comunismo é tudo igual. É só você assistir o programa de ontem, que meu amigo Cláudio Reis, que está hoje, certo? Passando por um momento difícil, porque lá no Rio Grande do Sul, vendo bastante, ele está equacionando o problema lá na residência dele e na área. Muita chuva. Ele disse e leu biblicamente o que está acontecendo com os capetas no mundo todo. Mas é questão de tempo. Veja bem, a lei celestial é que nós temos que obedecer. Agora, a lei brasileira, está todo mundo em dúvida. A população brasileira não acredita na justiça brasileira. O pessoal tem medo, porque tem medo da caneta do Supremo Tribunal Federal, da caneta de Gilmar Mendes, o decano, que quer saber de tudo, quer ser o dono do Brasil, que tem um patrimônio lá em Portugal. A Receita Federal não pode investigar, a Receita Federal não pode investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, tem uma riqueza fora do comum que nem a Receita Federal pode investigar. Aí eu pergunto, a Constituição Federal Brasileira, que foi aprovada pelos constituintes em 1988,
ela só serve para os brasileiros, pagadores de impostos, e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não são todos, tem as exceções. Eles não querem ser fiscalizados. Meus amigos, é o Brasil sendo destruído pelos capetas. Por isso que a população brasileira quer, em outubro, tirar o Brasil da garra da petezada. E o Brasil tem que voltar a um país livre, sem corrupção, sem ditadura disfarçada, sem perseguição, porque o homem mais perseguido do mundo é Jair Bolsonaro. Está sendo perseguido por Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e a esquerda amaldiçoada petista, os capetas. Estão perseguindo Jair Bolsonaro. Mas Deus está vendo. Deus está ao lado de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro e de todos nós que estamos ao lado da direita e do PL. Porque o PL vai ser a salvação dos brasileiros e brasileiras, porque nós temos que estar ao lado deles. Quero mandar mais uma vez, certo? Para um abraço, né? Para os meus amigos da caserna, como Matos, Eliezer, Josué Gomes e outros, como também Dante, aliás, Paulo Dantas Ferreira, que é presidente de uma associação. Paulo Dantas Ferreira também faz parte dos amigos da caserna. Mando um abraço para todos eles que estão ligados. E o nosso pré-candidato a senador da República, lá no estado de Roraima, pelo Partido da Democracia Cristã, que escolheu Rogério Miranda para ser o pré-candidato. Ele que está há 50 anos morando em Boa Vista, trabalhando, ele é um empresário, é administrador e que vem trabalhando há mais de 50 anos no estado de Roraima, dando emprego, gerando imposto e trabalhando, porque ele é um homem politizado, é um homem inteligente da família Miranda, e agora é pré-candidato a senador da República. Esse aí eu confio e merece, porque ele tem conhecimento político, tem trânsito livre em todo o Brasil e em Roraima. Todos os políticos, todos os empresários, todas as religiosidades estão apoiando a juventude, todo eleitor está apoiando o projeto de Rogério Miranda. Esse aí eu acredito. Esse tem competência. Então, meus amigos, Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM, nós temos que tirar do Brasil a petezada, porque eles são os capeta, comunismo e capeta e Satanás é tudo junto. Todos os esquerdistas são capeta, são cria do Satanás. Milley veio aqui e abriu o verbo. Aí está um bocado de gente aí querendo satisfazer. É só vocês irem lá na Argentina, com cabeça de ovo, Gilmar Mendes e o Lula, e as Forças Armadas prender e trazer de volta para cá, preso, o Milley. Será que vocês conseguem isso? Eu não sei. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês é que se entendem. Eu sou brasileiro, defendo meu Brasil, não sou imbecil, mas eu não acredito nos capeta e nesse desgoverno do capeta maior que é o Lula, que está acabando com o Brasil. É muito roubo, muita prostituição, muita narrativa, muito traficante, muitas facções, muito roubo. A fome e a miséria estão dominando o Brasil. Tudo isso começou quando o capeta Lula entrou na vida pública. É tanto que Celso Daniel, prefeito do interior de São Paulo, não concordava com a política do capeta Lula, do PT. Ele foi sequestrado e fuzilado na periferia de São Paulo. Toninho do PT não concordava com a política dos capetas do PT, do capitão maior, o maior capeta que é o Lula. Ele foi assassinado.
quem confirmou foi a viúva. Rapaz, aquele Eduardo Campos, que estava liderando as pesquisas lá em Pernambuco, o avião dele foi sabotado. Foi feita uma sabotagem. A mão de quem? Da esquerda, maldita brasileira. O avião caiu e ele morreu. O avião do Ulisses Guimarães também foi sabotagem da petezada. Nem o corpo do Ulisses Guimarães no avião foi encontrado. Aquele outro ministro do Supremo Tribunal Federal, o PT, sabotou, o avião dele caiu. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco sabotaram o avião dele, também foi gordo do PT. Pronto. O Opala, do ex-presidente Juscelino Kubitschek, também fizeram uma tramóia e ele morreu. Meu amigo, a petezada, os capetas do PT, a esquerda petista, certo? Toda a esquerda são capetas e amaldiçoados, filhos de Satanás. Eles cometem crime, corrupção, tudo que não presta. Se ele não gostar da pessoa, a pessoa desaparece. São criminosos. E o Sem Terra, certo? O MST e as centrais petistas, a revista Isto É diz que são organizações criminosas. Gilmar Mendes, boca de veludo, que é o decano, diz que Lula e a petizada tem dinheiro para a eleição até o ano 2030. Mas Donald Trump está em cima das cobranças, em cima do birô dele, ele tem todos os relatórios das irregularidades que aconteceram nos governos do Lula capeta e da Dilma Rousseff capeta. E como também todos os prefeitos capeta do PT, todos os governadores do PT capeta. E o caso Banco Master começou lá no estado da Bahia. Os governadores, o governador e o líder do governo, que era o senador, Jacques Palha, também capeta. É capetada, é amaldiçoada, coisa do Satanás liquidando o Brasil. E meu amigo Cláudio Reis, ele está enfrentando as chuvas no Rio Grande do Sul, mas isso é coisa da natureza. Mas eu tenho certeza que Deus vai ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul a enfrentar a chuva, porque é coisa da natureza. Mas sabe que isso aí é o desgoverno federal. Aqui também, na nossa região, Nordeste, quando não é seco, é chuva também. Mas tudo isso é porque é os governos petistas que nada fizeram, só enganando, roubando as verbas públicas a nível municipal, estadual, federal, e legalizando aborto, legalizando consumo de droga, de cocaína, de pequenos roubos, casamento de homem com homem, mulher com mulher, homem com homem, mulher com mulher, tudo isso é coisa do PT. O PT só procura apoiar a criminalidade. E dentro dos presídios, a petezada tem amigos. Não precisa dizer mais nada. E quando o Lula anda por aí, o pessoal grita: Lula ladrão, teu lugar é na prisão. É a voz do povo. O povo aumenta, mas não inventa. E nós temos que, em outubro do corrente ano, eleger todos os candidatos, certo, do PL, para governadores, senadores, deputados estaduais, deputados federais e o presidente da República, Flávio Bolsonaro, que está no primeiro lugar, ele está lá à frente. Para o Brasil voltar a ser um país livre, ordem e progresso, e caminhar bem juntinho ao lado dos Estados Unidos, que é a melhor democracia do mundo, e o presidencialismo e o parlamentarismo é a forma de governo mais completa para todos os brasileiros e americanos. E o Brasil sempre foi ajudado pelos americanos. É só você lembrar da época
da LBA. Voltando à história, você vai ver que os Estados Unidos sempre ajudou o Brasil. Agora, não esqueça, capetas petistas, a China taxou em 55% a carne bovina brasileira. Não precisa dizer mais nada. É aquela história. O capeta maior Lula está sendo isolado no seu final de governo. É a desmoralização dos capetas da esquerda e do Partido do Trabalhador. Eles são cria do Satanás. E nós temos que tirar esses Satanás da administração municipais, estaduais e federais. O Brasil tem que seguir lado a lado dos Estados Unidos, que vai ser bom para todos os brasileiros. O Brasil voltar à liberdade de expressão, liberdade de andar, acabar com essas perseguições e colocar em liberdade o maior líder, o maior mito, aliás, o maior líder, o maior mito e o maior estatista, Jair Messias Bolsonaro. E Deus está protegendo Jair Bolsonaro. Ele só vai morrer quando Deus achar que chegou a hora dele ficar ao lado de Deus. Um abraço para todos os meus seguidores do Brasil e do mundo. Vou encerrar mais um Dorival Lima e você, porque fiz o meu papel de informar a todos os brasileiros e brasileiras o que acontece de verdade nas redes sociais. Porque a política apetezada é cor do Satanás. E os Satanás e os apetezada e os capetas estão tudo juntos. Meus amigos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós e até mais, se Deus quiser. Tchau!